Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Esse é o tema da nossa mensagem. Por que trouxemos esse tema para o dia que se chama hoje? E para despertar as pessoas, os que dizem ser cristãos, para compreenderem na profundidade que é possível servir a Deus, é possível adorar a Deus, é possível invocar a Deus e não ir para o céu. E quem não for para o céu irá para onde? Para o inferno. Então, Paulo diz: não vos conformeis com este e o que é o mundo, o pecado, as obras do maligno, é o mundo. E o que é isso? Se conformar com as obras do maligno, permanecer em pecado e também servindo a Deus, ou então servindo a dois senhores. O homem se conforma, não procura a renovação, não procura a mudança, porque acredita que está indo para o céu, mesmo vivendo em pecado. Não. Se o homem, disse Jesus Cristo a Nicodemos, não nascer de novo, não vai entrar no céu. Diga-me. Se o homem não se converter, não vai escapar da condenação do inferno. Disse, minha mensagem hoje é só de paz. Diga-me. Agora, quando mudar, que mude. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Disse Jesus: como escapareis da condenação do inferno, ó serpentes e escorpiões? Disse João Batista: quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não presumam em vós mesmos que nós somos cristãos. Diga amém. Então, Jesus mostrou que existe uma porta estreita e um caminho apertado. Que existe uma porta larga, espaçosa e um caminho largo. A porta estreita e o caminho apertado leva para a vida. Diga-me. Mas a porta larga e o caminho espaçoso levam para a perdição, ou então para a condenação. Diga-me. E o que é isso? Porta estreita e caminho apertado. É a palavra de Deus, a verdade. Viver a verdade é entrar na porta estreita e andar no caminho apertado. E o que é isso, verdade? Verdade é a palavra de Deus. Diga-me. Quando eu faço a vontade de Deus, isto é, guardo a palavra de Deus, então eu estou entrando e andando pela porta estreita e pelo caminho apertado. Mas se eu, mesmo tendo um nome de crente, cristão, mas eu amo o mundo, vivo em pecado, então estou andando no caminho que é largo, da condenação. Estão entendendo? E quantos cristãos no mundo inteiro, o povo que se chama cristão, até se canta, estamos espalhados
em todas as nações. Ok, é verdade. Estão espalhados em todas as nações. Milhões e milhões, parece até bilhões, né? Já passou o número de milhões? São bilhões. Bilhões e bilhões de cristãos. Isto é, que adoram e invocam Cristo. Seguidores de Cristo. Discípulos de Cristo. Quantos bilhões não fazem a vontade de Deus? E estão perdidos. Se conformaram com as mentiras, marchando para baixo, mas acreditando que estão indo para cima. Por isso eu vim endireitar os caminhos do Senhor. Agora entenderam o que é que significa voz do que clama no deserto? Preparai o caminho, endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Isto é, ensinar o povo a andar no caminho da justiça. Ensinar o povo a amar a Deus. Ensinar o povo a guardar a palavra de Deus. O que é isso, guardar a palavra de Deus? Não é ter o conhecimento da palavra de Deus somente. É ter o conhecimento e viver o conhecimento. Amém? O conhecimento não se guarda na mente, é no coração. O conhecimento guardado na mente é só conhecimento conhecido. Mas o conhecimento vivido se guarda onde? No coração. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte, aleluia. Olha o que Davi fala. Davi escreve no seu salmo: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, será que os bilhões de cristãos guardaram a palavra de Deus nos seus corações? Não. Se eles guardassem a palavra de Deus nos seus corações, a palavra de Deus iria lhes transformar. Mas eles guardaram na mente e na boca. Não. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, a mesma palavra te muda, te amolga, te transforma, te regenera. Você sai da carne para o espírito, do homem carnal para o homem espiritual, do ímpio para um homem justo. Esses são os que fazem a vontade de Deus. Esses são os que vão entrar no céu. Esses são os que vão escapar da condenação do inferno. Esses são os que estão fugindo da ira de Deus. Agora o povo está a fugir da condenação do inferno e da ira de Deus de uma maneira errada. Não. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se foge da ira de Deus, guardando a palavra de Deus. Amém? Como escapareis da condenação do inferno? Se escapa da condenação do inferno fazendo a vontade de Deus. E mais nada. Não existe outro termo. Não existe purgatório. Não existe um outro meio para você chegar no céu. Por isso Jesus, o Deus que se encarnou, veio ensinar o povo como escapar da condenação do inferno. O Deus encarnado veio salvar o povo, ensinando o povo a andar na justiça. E eu também estou fazendo o mesmo. Agora, olha o que a Bíblia diz: quem deu crédito na nossa? Isto é, a minha missão é falar essa verdade que eu vivo. Agora, entre vocês depende de cada um. Se você dar crédito e viver esse evangelho, então você escapou da condenação de Deus, da ira de Deus. Mas se você ouvir e ignorar, então você vai ver a ira de Deus. Escolhe. Os dias são maus. Estamos chegando no final dos tempos. E o diabo, sabendo que
o tempo está consumado, também a sua ira aumentou. É só ver como o mundo está agitado. O mundo está agitado. As pessoas estão a morrer com muita facilidade. Morrer hoje é fácil. Ontem a morte era um dilúvio, uma desgraça, parava as pessoas. A cidade parava, a aldeia, a rua parava para lamentarem pela perca de um vizinho, parente, conhecido, desconhecido. Hoje não. Hoje as pessoas estão a morrer e os outros estão a andar, estão a passar, estão a festejar, estão a sorrir, estão a comer. Parece que não aconteceu nada. Diga amém. Sabe por quê? Porque o amor se esfriou nos corações dos humanos. E aqueles que deveriam ser a lâmpada de Deus na terra, a luz de Deus na terra, são piores do que os muçulmanos, pior do que os feiticeiros, pior do que os espíritas, pior do que os budistas, pior do que os comunistas ateus. O povo que se chama cristão é pior do que o outro povo. Não há diferença entre cristão e ateu. Diga-me. Mas eu vim preparar um povo bem disposto. Eu vim preparar a noiva do Cordeiro. Eu vim vos mostrar o caminho da justiça, o caminho para o céu, a verdade. Aquele que dar crédito à nossa pregação, ele vai ser transformado. Aquele que ouvir e viver, ele vai ser mudado, vai nascer de novo, vai odiar o mundo, vai odiar o pecado, vai fugir do pecado, porque ele guardará sua palavra, ou palavra de Deus no seu coração, e assim ele não vai pecar contra Deus, ele vai fugir do pecado. Diga-me bem forte para o Rei da Glória. Mais forte, mais forte, mais forte. Glória ao Rei Jesus. Amém? Não brinque com o inferno. O inferno é real. A condenação é eterna. E também a salvação é eterna. Então cada um deve escolher se quer ir para a condenação ou para a salvação. Cada um. Brincar de Deus é perigoso. Principalmente vocês que estão a ouvir a verdade. Olha o que Jesus falou. Aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou conforme a vontade do seu Senhor, será açoitado com quê? Com maiores açoites. Jesus começou a pregar na Judeia e os judeus ignoraram, desprezaram, e ele disse: preste bem atenção, se o que vocês estão a ouvir e os milagres que vocês estão a ver fossem feitos, a palavra fosse pregada em Ciro e Sidom, ou então aos povos do tempo de Noé, ou então a cidade Sodoma e Gomorra, ou as cidades, se lhes fosse pregado o que vocês estão a ouvir, se eles vissem os sinais que vocês estão a ver, há muito se converteriam com saco e quê? E cinza. Antigamente, os antigos, eles quando se humilhavam diante de Deus, tiravam as roupas, vestiam-se de saco e colocavam cinza no corpo como símbolo de humilhação. E choravam, imploravam o favor de Deus. E Jesus veio e disse: esses povos que foram no inferno, esses povos que foram julgados e condenados, se eles ouvissem o que vocês estão a ouvir, eles iriam se converter. Mas infelizmente não ouviram. E vocês que estão a ouvir não querem se converter. E Jesus soltou o verbo e disse: no dia do juízo vai haver maior rigor no julgamento para vocês que estão a ouvir e a ver milagres, do que para eles que não ouviram e não viram. O que é isso? Maior rigor, maior condenação. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.
Ou então a vossa condenação será mais pesada do que a deles. E outra vez essa palavra se aplica. Quando vocês ouviram o evangelho dos corruptos mestres, que não vivem o que eles pregam, esses emocionados aí, que falam de Deus, mas porém não conhecem a Deus. Quando você foi pregado aquele evangelho da carne, ok, agora vocês estão a ouvir o evangelho vivo, estão a ver sinais e maravilhas. O Deus que foi história, agora já não é história. As evidências são visíveis entre vocês. A eficiência e a eficácia da palavra e na palavra é visível entre vocês. E a verdade é pregada dia e noite. Se vocês não se aprontarem conforme a vontade de Deus, com maiores açoites sereis açoitados. Diga amém. Estão a entender? Cuidado, aproveite essa oportunidade. Outros desejaram viver os dias que vocês estão a viver para ouvir o evangelho da boca do Elias. Vocês nem querem acreditar que eu sou Elias, né? Vocês nem querem acreditar que eu sou Elias. Não, tem gente que já acreditou. Aleluia. Glória! Aleluia! Ou vocês estão a pensar que eu estou a persuadir as pessoas para acreditar? Não. Meu evangelho não é de persuadir. Diga amém. Diga aleluia. Mas também não é de brincadeiras. Então, salve a tua alma. Jesus disse: muitos justos e reis desejaram ver e ouvir o que vocês estão a ver e ouvir, e não viram e não ouviram. Estou a falar, Jesus falou os justos da antiga dispensação. E eu também vos digo a mesma coisa. Todos que morreram há 50 anos, 20, 30, sei lá, 100 anos atrás, ouviram o evangelho morno, morto, frio, carnal. Morreram com o nome de Jesus na boca, mas sem Jesus no coração. E esses foram para onde? Para baixo. Mas vocês estão a ouvir um evangelho vivo. O que faz o evangelho ser vivo? Quando tem o Espírito de Deus. Diga-me. E como tu provas que o teu evangelho é vivo? Porque eu vivo o que eu prego, mas eles, o evangelho é carnal e morto, porque eles vivem o que não pregam, o que eles pregam, não vivem o que eles pregam. Se eles dizem, não se prostitua, ele se prostitui. Não roubarás, ele rouba. Não participarás da corrupção, ele é um corrupto. Não mentirás, ele é um mentiroso. Então esse evangelho pregado por mentiroso é falso. Por mais que repita como está escrito, assim diz o Senhor, está escrito, ainda assim é carne. Diga-me. Mas eu vivo o que eu prego. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. E porque eu vivo o que eu prego, então o meu evangelho é poderoso, é com poder, com demonstração do Espírito poder. Então vocês são os bem-aventurados, porque os outros não viveram esses dias. Vocês são bem-aventurados porque vocês estão a viver os dias do evangelho vivo, de uma igreja viva. Quem se perder entre nós, porque ele quis se perder. Aleluia. Esforçai-vos. Quem se esforçar vai conseguir. Sabia disso? Se esforça somente. Nunca diga não, não consigo, não é possível. Não, é possível sim. Falta do esforço. Aquele que quiser vir após mim deve se negar a si mesmo. Tem que se esforçar para ir após Jesus. Tem que se esforçar para negar-se a si mesmo. Tem que se esforçar para tomar a cruz. E tem que se esforçar para seguir com a cruz o Senhor Jesus. Em tudo se exige esforço. Eu me esforcei para ser o que eu sou hoje. E Jesus disse:
Desde os dias de João Batista até hoje, se faz que? Violência. O que é isso, violência? É se esforçar, é guerrear, é lutar contra o pecado. O pecado, ele está bem próximo de ti, ele te gira, ele está dentro de ti. Se você não se esforçar, você não consegue vencer o pecado. E não pense que o pecado, ele vai quando você dizer pecado, eu não te quero, vai embora, já não quero pecar, já. Não, tem que se esforçar para tomar atitudes que vão desagradar os pecadores. Pecadores da parentela, pecadores colegas, pecadores amigos. Todos os pecadores vão ficar tristes quando você tomar a atitude de largar o pecado. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. O pecado me afastou de ti. Tenho ouvido só falar o quanto tu me amas. Oh, aleluia. Sabe, quando eu me converti há 22 anos, 22 não, 20, quase 30 anos, a primeira coisa que eu fiz, eles disse, falei mesmo comigo, eu não quero brincar com Deus, eu vou fazer a diferença. E comecei a me esforçar, a renunciar ao mundo, a largar aquilo que me escravizou, e consegui. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Eu assustei as pessoas. As pessoas se espantaram pela minha mudança, pelas atitudes que eu tomei. Primeiro não acreditaram, acharam que era um intervalo, mas depois acreditaram. Não, o homem foi transformado. Aleluia. Por quê? Porque eu quis, desejei e associei o desejo com o esforço, com atitudes, e consegui. E desde aquele dia, sabe, mais de 29 anos, sou a mesma pessoa, não mudei. Depois que eu mudei, continuo a ser um homem mudado, porque todos os dias eu me esforço para fazer a vontade do meu Pai. Todos os dias eu me esforço para carregar a cruz. Todos os dias eu me esforço para fugir do pecado. Todos os dias eu me esforço para apresentar o meu corpo como sacrifício vivo a Deus. Todos os dias eu carrego a minha cruz. Todos os dias eu me apresento perante Deus para ir chorar. Um dia chorava pelos meus pecados, hoje já não choro pelos meus pecados, porque foram traspassados. Hoje eu choro pelos pecados de vocês. Alguém me fez uma pergunta na live: por que aliás, o que você sente quando você está em silêncio? Quer dizer, que é uma pessoa que me acompanha, assim mais ou menos, estou a ouvir testemunho, eu fico em silêncio. Quem anda a ver a live? Aumento a mão assim, em silêncio. E ele me perguntou, sentes o quê? Eu lhe disse, eu sinto a dor do pecado dos pecadores. Eu disse, quando eu estou em silêncio, eu estou a chorar, carregando o opróbrio dos pecadores. Aleluia. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e quê? Por quê? É Raquel que está a chorar pelos seus? Está entendendo? O que Jesus falou àquelas mulheres que estavam a chorar a Jesus? E batiam os peitos. Esse homem é bom, esse homem me curou, esse homem não sei quem, esse homem me fez bem, esse homem já restou minha filha, esse homem não é digno disso que estão a lhe fazer. Jesus virou para as mulheres de Jerusalém que estavam a chorar e lhes perguntou: vocês estão a chorar o quê? Oh, mulheres de Jerusalém, estão a chorar o quê? É mim? A mim? Oh, esquecem isso, pá. Chorem por vós mesmas e pelos vossos filhos. Viu? Ao chorar por você próprio e ao chorar pelos teus filhos. Nesse caso, teus filhos biológicos, teus irmãos, sei lá, vizinhos, conhecidos, amigos. É isso que eu sou agora, chorando pela humanidade.
Diga-me. Chore pela tua vida. Mas há pessoas que já querem chorar pela vida dos outros, quando ainda não chorou pela sua. Um não salvo está a interceder os não salvos. Não é assim na religião? No grupo da intercessão, ele mesmo está com a vida toda furrada, arrebentada, destruída, é intercessor. Claro, não é mesmo assim? Um arrebentado, endemoniado, pecador, perturbado, doente, quero levar a carga dos outros. Não é possível. Jesus disse: chorem por vós mesmas e depois pelos vossos filhos. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Bem forte. Chore pela tua alma. O que é isso, chorar pela tua alma? Minha alma. Não é ir lá e começar a chorar. Não. É você se esforçar. É você desejar o céu. É você desejar ardentemente largar o mundo e se esforçar para você atingir o teu desejo e levar isso em oração. Oh, eu quero Deus. Eu estava no monte, né? Minhas mensagens no monte eram como espadas a um povo carnal, pecador, faminto. E eu apareci, aleluia, como uma sombra no deserto. Me dá Deus, oh Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. E eu falei quando estava no monte, mas essa geração, em vez de chorarem, eu quero Deus, estão a chorar, eu quero dinheiro, eu quero casamento, eu quero filho. Você está a chorar pelas coisas que vão terminar, em vez de chorar pela salvação que é eterna. Amém? Não é pecado você pedir as coisas desse mundo, mas os céus e a terra vão fazer o quê? Vão passar. Mas a palavra de Deus, e quem guardar essa palavra no seu coração, também não vai passar. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Mais forte, aleluia. Glorifica Jesus. Ouviu? É isso que faz a diferença. É viver o Evangelho, não é pregar o Evangelho, não é conhecer o Evangelho, não é falar do Evangelho, é viver o Evangelho. Não é estudar o Evangelho, é viver o Evangelho. Eu não estou a dizer que você não deve conhecer, mas conhecer e não viver, era melhor não tivesse conhecido. Aleluia. Porque quem conhecer e não viver, está marcado. Quem não conheceu e não poderá viver, porque ninguém vive que não conhece, com menores açoite, será açoitado. Não é que eles vão se salvar. Vejam só pessoas que morreram, nunca ouviram falar do Evangelho, não se salvam, mas porém a condenação é inferior. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Mais forte, aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte, aleluia. Jesus. E sabe, quando você presta atenção, olha o que Jesus falou: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Então vamos lá, procura lá os cristãos, e você mesmo que está me ouvindo, que vive ainda em pecado, se você carrega esses sinais. Por que as pessoas não se perguntam? Sabe o que fez a diferença em mim? É questionar Deus. As pessoas não questionam Deus. Agora, existem duas formas de questionar Deus. Há o questionamento da incredulidade, e esses querem sinais, querem ver sinais para depois crerem. E Deus nunca mostra sinais para você crer. Amém? Posso ver palmas para Jesus? Estou a falar, não é que Deus não mostra sinais. Para quem pede sinal, Deus não lhe dá sinal. Só vai ter o sinal do profeta Jonas. Só que Jonas já não é Jesus, é você. Só que a baleia não vai te vomitar. Se ele te engolir, vai ficar lá permanentemente. Amém? E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Por que as pessoas não questionam Deus? Então, se eu creio e eu não tenho esses sinais, por quê? O que fez a diferença na minha caminhada é isso: eu questionei Deus. Não, calma aí.
Tem os idiotas, como diz aí o rapaz brasileiro. Os idiotas cristãos seguem as cegas. Eu não. Tudo que eu achava que contrariava, não estava de acordo com a palavra de Deus, não murmurava, mas eu ia buscar a face de Deus para ter o entendimento. Eu ia questionar que é Deus. Essa geração não questiona Deus. Quando eu comecei a ver lá onde eu estou a sair, algumas coisas já estavam a me incomodar. Eu comecei a ver que a gente falava de bênção e o povo não era abençoado. Como se falávamos da libertação e o povo não era liberto. Não, eu disse, alguma coisa está errada. Mas pronto, eu não quero pecar contra Deus e murmurar. Eu quero saber da parte de Deus por que o povo não é abençoado. Fala-se de bênção, não existe bênção. E eu não sou um cego não, para fingir que não estou a ver. Eu estou a ver. E eu fui dobrar o joelho. Pai, o que se passa? Por que se fala de bênçãos e não existem as bênçãos? Por que as orações não são respondidas? Por que o povo não é liberto? Por que o povo não é curado? Por que não existe prosperidade quando se prega prosperidade? Porque eu questionei, eu recebi a resposta. Amém? E me foi revelado. Sabe por que não existe manifestações de Deus? É porque Deus não está. Quando Deus não está no homem, não espera manifestações de Deus. Diga amém. Diga aleluia. Ele disse, eu não estou aqui. Eu disse, como assim não estás aqui? Eu assustei. Ele me falou, isto é uma Babilônia. Como assim? Sim. E ele me disse, eu vou te mostrar a vida desses que estão a pregar a minha palavra. E Deus começou a trazer relatos de pessoas que já andavam comigo, sabiam do segredo, mas tinham receio de me falar. Pela resposta da minha oração, começaram a me, olha, é assim. Ele me falou, você está a te ver toda hora, quando vem fogueira santa, você fica, agora é a minha vez. É desta vez, presta minha atenção ao seu tolo. Está a te roubar o dinheiro. Olha, é assim. E eu me lembrei, Deus está a responder às minhas orações. Diga amém. As escamas caíram. E eu disse, o que eu faço? Saio? Não saia. Eu vou te tirar no meu tempo e não no teu. É assim, questionar. Lembra-se de Gideão? Eu sempre vos falei de Gideão. Até aqui, você deve questionar. Mas agora, cuidado com o questionamento. Para não seres incrédulo. Vai humildemente diante de Deus e fala com Deus. Sabe por que as pessoas que não estão a acreditar que eu sou Elias continuam assim? Porque eles não foram humildes. Se a pessoa for humilde e dobrar o joelho e dizer, Senhor, isso está me fazendo confusão, me fala mesmo. Isso é verdade. Na hora, Ele vai te aparecer e vai te falar, estou aqui. Mas você quem? O Elias. Não, mas estou a ver outro. Aquele que está na Bíblia. Só mesmo eu. Aleluia. Ouviu? Gente, Gideão viu Deus, a mão de Deus, porque ele se revoltou, questionou. Mas esses bilhões de cristãos não questionam, não se revoltam. Estão a ver e fingem que não estão a ver. Eu vos contei uma cena de um homem que lhe fizeram um feitiço na mulher dele. A mulher faz um feitiço. Ele pode fazer e desfazer. O homem finge que não está vendo. O homem está vindo do serviço.
Amém? Ainda bem que eu casei. Se eu não casasse, iam me dizer que esse homem é... Como é que chama aqueles homens? Marxista, né? Chama-se o quê? Machista. Não, eu tenho uma boa, não sou machista, não. E eu lhe trato bem. Aplauda ao Senhor Jesus. Sabe, ele está vindo do serviço. Ele abre a porta, encontra a mulher na cama com outro homem. Ele vira e diz que não vi nada, estou a sonhar, é sonho. E vai no vizinho, vamos jogar bola. Esta hora, não, vamos treinar um bocado. Treina, depois volta. Nem vai perguntar o que eu vi, o que é esse que estava aqui. Não, ainda vai vir lhe beijar minha mulher e tal. Ele até a mulher assusta. Oh, mas ele viu. Oh, sim. É assim os cristãos do mundo. Estão a ver que o pastor deles é um prostituto, fornicador, mentiroso, gatuno. Mas eles fingem que não estão a ver. Aplauda o Senhor Jesus Cristo.